Amém? Amém, querido? Aproveitando que vocês estão de pé, eu vou continuar a mensagem do domingo passado. Eu cheguei para o abençoado e falei assim: você lembra que eu preguei no domingo passado? Ele: pois é, né? A gente se alimentou. Mas abra a Bíblia, a palavra de Deus, ou livro, sua Bíblia, em Lucas capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12, e depois nós vamos pular lá para o 25. Para quem não estava aqui, domingo passado a gente falou do filho pródigo, do primeiro, só que eu acho que o segundo que é o pródigo e não o primeiro, mas tudo bem. Lucas capítulo 15, versículo 11 e versículo 12, e depois nós vamos lá para o versículo 25. Amém? Todos acharam? Diz assim, Jesus falando, né? E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Talvez em outras traduções estava falando, dividiu entre eles. Versículo 25. Desce tua Bíblia aí um pouquinho, ou puxa teu celular. No 25 começa assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos criados e perguntou-lhes que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai matou-o no novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Pode sentar aqui. Amém? Então, domingo passado nós falamos do primeiro filho pródigo, que era o mais novo, que pegou os seus bens. Era a vontade dele, só para alguns irmãos que não estavam aqui, para se relembrar que a vontade dele era que o pai dele estivesse morto, porque você não recebe uma herança quando quem vai dar a herança está com vida. E o filho pediu a sua herança e deu um tempo, pegou o que lhe pertencia e foi embora. E passado o que ele passou, não vou repetir tudo aqui, mas está gravado, né, lá no nosso canal do YouTube. Ele volta para a sua casa. Tá, né, João? Ele volta para a sua casa. Mas por que eu comecei aqui do versículo 11 e 12? Porque Jesus está falando aqui, né? Ele está falando a fariseus e pecadores, quando Jesus está falando dessa parábola. E no versículo 12 ele fala assim: o mais moço deles disse, né, ao pai, né, pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então, assim, eu vou repetir um pouco da mensagem passada, porque quando alguém vai dar a herança para quem está vivo, ainda no caso do judeu, quem tem a prioridade em receber a herança é o primogênito. O mais novo não receberia a herança se o primogênito não aceitasse. Ou seja, como eu falei no domingo passado, a vontade do filho mais novo era que o pai tivesse morto, porque ele queria a herança. Mas ele não iria receber a herança se o filho mais velho, que era o primogênito, concordasse. Então, às vezes, nós vemos aqui muito rápido a parábola e nós não percebemos que o mais velho também recebeu a herança.
E por ele ser o primogênito mais velho, ele recebeu 2/3 da herança. Então o mais novo foi embora com 1/3 da herança, e o mais velho que ficou na casa, ele recebeu os 2/3 da herança. E às vezes nós lemos, ou às vezes nós não sabemos os costumes judaicos, e isso passa batido quando a gente passa os nossos olhos. Então o filho que ficou com o pai, grave bem isso, ele recebeu 2/3 da herança. A Bíblia não fala em valores, mas eu creio que o cara, para aquele pai ter uma fazenda, ter empregados, fazer uma festa, então eu acho que não era pouca coisa. Então o filho mais velho que ficou também recebeu. E partindo ali do versículo 25, fala assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, Então a gente já percebe uma coisa aqui, que o pai se alegrou com a vinda do primeiro filho, ficou alegre, porque o filho voltou são e salvo, e já ordenou a festa. Mas a gente entende que talvez o pai conhecesse o coração do irmão mais novo. Talvez quando o irmão mais novo tivesse vindo do serviço, ele ia ver a festa, ele ia perguntar, ele ia se alegrar, porque o pai entendia que o coração daquele filho mais velho estava ali com eles. E em Jeremias 17, 9, 10 fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então o que o pai estava esperando do filho mais velho quando viesse? Que ele se achegasse e festejasse junto. Aí o versículo 26 fala assim: o filho mais velho chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E quando a gente começa a meditar um pouco, a gente fica: poxa, mas por que ele perguntou para o criado, se ele era o dono? Por que eu vou perguntar para um criado? Imagina você chegando na tua casa, você trabalhou o dia inteiro, e chega lá, tem uma festa, Quem que está dando a festa? Você é o dono da casa, Se você é casado, você vai lá e pergunta para a sua esposa que ficou em casa, ou se é a sua esposa que saiu, seu marido que está em casa, você vai perguntar para quem? Poxa, mas que festa é essa? O que nós estamos comemorando? O que está acontecendo? Mas ele foi perguntar para quem? Para um criado, para um empregado. E como que ele, sendo o filho do dono, não ficou sabendo da festa? Não ficou sabendo do que estava acontecendo? E se você ficar um pouco mais nesse versículo, você começa a perceber que parece que o servo tinha mais intimidade com o pai do que o filho. Vamos ali para o 26, chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo. E no 27, e ele informou: cara, veio teu irmão, aquele que se havia perdido. Ele informou: veio teu irmão e teu pai matou um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Você consegue ver a alegria daquele servo? Aquele servo não tinha herança, ele era empregado, não fazia parte da família, mas ele estava alegre, porque aquele que estava perdido voltou para casa. Oi, são salvos. A alegria do servo assim: olha, o teu irmão, aquele que você voltou, são e salvo. Então o servo estava com muito mais alegria do que o filho mais velho. E o filho mais velho, o que aconteceu? Ele fechou a cara. E é engraçado que em Mateus 21, 31, nós vemos Jesus falar assim, que os mais desprezados são os que estão mais perto de Deus. Os mais desprezados, não estou falando aquele que é pobre, estou falando que aquele mais desprezado é o que está mais perto
de Deus. Quer um exemplo disso? Aquela mulher que levou aquele vidro de perfumes, quebrou, jogou aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Os outros que estavam ali de pé, ninguém parou para ajudar ou fazer alguma coisa. Uns falavam: poxa, por que você pegou esse perfume, vendeu e deu aos pobres? Por que desperdiçou ali nos pés de Jesus? Todo mundo. Mas Jesus, o que Jesus fala? Que enquanto for pregado, todo mundo ia se lembrar do gesto daquela mulher, ela ungindo os pés de Jesus. E em Lucas 15, no mesmo capítulo que nós estamos, se você subir um pouco no século, fala assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E se você descer mais um pouquinho ali para o 10, fala assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se até Deus fica alegre quando um pecador se arrepende, por que às vezes esse filho não se alegrou porque um pecador se salvou, mesmo sendo sangue do mesmo sangue? E hoje eu estou alegre porque de manhã eu estava pregando em outra igreja e cheguei lá e com a mensagem pronta, e eu achei que ia me dar uma hora. Chegou lá, o pastor falou assim para mim: olha, hoje nós temos uma apresentação no grupo tal, tem um vídeo da igreja, que é aniversário da igreja, tem não sei o que, então você tem no máximo 30 minutos. E eu com a mensagem pronta falei: então tá, pastor, eu vou enxugar a mensagem. E eu comecei a pregar, quem é pregador sabe disso, a gente se empolga. Quando eu olhei no relógio, faltava 5 minutos. E eu tinha pregado acho que 3/4 da mensagem. E passei um pouquinho, aí eu não fiz o apelo, não fiz o pessoal para frente. Orei com eles, que era uma mensagem sobre perdão, que foi o que Deus tinha colocado no meu coração. E quando estava terminando a oração, eu já chamei o pastor, já entreguei o microfone e já pedi perdão para ele. Falei: pastor, passei 5 minutos. E o pastor continuou a oração. Aí ele parou a oração, daí tinha um tecladista tocando, e ele pegou e fez o apelo: alguém aqui quer aceitar Jesus? 2 pessoas aceitaram Jesus hoje. A honra e glória de Deus. Então eu fiquei alegre. Cara, apesar do tempo, apesar não sei o que, apesar de correr com a mensagem, mas quem que fez a obra? O Espírito Santo de Deus. Ele fez a obra e 2 pessoas se alegraram. E se a gente for para a palavra, houve o quê? Alegria nos céus. Então a gente vê aqui que o servo ficou alegre, mas o filho parece que não teve a mesma alegria, o que ficou. Agora você imagina quando você aceitou Jesus como teu Salvador. Paulo fala lá em 1 Timóteo 1,15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal pecador. Então nós temos que nos alegrar quando alguém aceita Jesus, quando alguém vem são e salvo, se arrepende, se reconcilia, e é diferente desse filho pródigo. No versículo 28 fala assim: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Imagine a natureza do coração desse filho. Ele tinha tudo, estava tudo ali com seu pai, entre aspas, tinha um relacionamento com o seu pai, mas ele ficou indignado com o retorno do seu irmão, sangue do seu sangue. E como a Bíblia não fala, mas com certeza ele deve ter ficado, se ele ficou indignado, ele deve ter murmurado ou falado algo. E em Mateus 5,22 fala assim: eu porém vos digo que qualquer que,
sem motivo se irar contra o seu irmão, está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo ou xingar estará sujeito ao inferno de fogo. Eu não sei como está a tua tradução, como está ali. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se englorizar, falar contra o seu irmão, será réu de juízo. Você está vendo como é sério aquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca? E qualquer que disser a seu irmão raca, ou tolo, conforme a tradução, será réu do sinédrio, ou será réu do julgamento. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Quem está falando isso é a palavra de Deus, não sou eu. Então veja o que aquele filho mais velho estava carregando sobre ele. Aquilo que estava saindo da boca dele, ele mesmo estava o quê? Se condenando. E ele estava o quê? Com ciúmes daquilo que estava acontecendo, da situação toda, daquela alegria do povo, do pai ter matado o novilho cevado, e do servo também estar alegre, e ele ficou o quê? Enciumado, ficou o quê? Triste. E quantas vezes, e quantas igrejas por aí, não se alegram com a vitória do irmão? Quantas vezes a gente vê um irmão sendo abençoado, poxa, por fora a gente fala, nossa, que bênção, mas por dentro a gente fica, por que não foi comigo? Eu lembro que quando eu ganhei um carro de Deus, Deus me deu um carro dado, com seguro e tudo. Eu sei que muita gente ficava pensando assim, por que não fui eu? Por que eu não ganhei? Por que as coisas não acontecem comigo? Então esse irmão ficou muito enciumado. E infelizmente tem cristãos que acham que o céu é só para ele. Tem acham que só ele pode receber as bênçãos, só ele pode receber a graça, mas isso é para todos nós. E dentro do versículo também, ele não queria entrar. Isso mostra uma rebelião. E rebelião é pior que pecado de feitiçaria. Ele se rebelou contra quem? Contra a família, contra o seu pai, contra o seu irmão, talvez com tudo aquilo que o pai tinha ensinado. Mas o pai estava ali tentando mudar a situação. E a gente lê ali, mas saindo porém o pai procurava o quê? Conciliá-lo. O pai não condenou, o pai procurava o quê? Conciliá-lo. Não seja assim, meu filho. Entenda, ame seu irmão. E no 29 fala assim: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Esse versículo é profundo. Primeiro, que a gente pode arrancar desse versículo, ele tinha uma mentalidade escrava. Ele trabalhava com o pai dele: pai, eu te sirvo, eu trabalho como um escravo. Mas ele era filho. Quantos de nós somos filhos e filhas de Deus e vivemos como filhos bastardos, como filho adotado, como filho adotivo? Quantos de nós não tomamos posse das promessas que se tem na palavra de Deus? A gente vive como esse filho: olha pai, eu trabalho para você como um escravo. E o sentimento de escravidão é esse. Primeiro, sempre se sente solitário. A pessoa que tem a mentalidade escrava, ela se sente solitária. Talvez você vai se identificar com um dos 5 pontos que eu vou falar aqui. Mas entrega aos pés do Senhor. Em Isaías 49:15 fala assim, para você que se sente solitário. E esse versículo
marcou a minha vida, porque os meus pais são separados e simplesmente um dia minha mãe abandonou minha casa, me deixou com o meu pai e eu fiquei com o meu pai. E eu tomava café preto com pão e margarina de manhã, o almoço era café preto com margarina, que era a única coisa que eu sabia fazer, e na janta era pão com margarina e café preto. E quando eu vi que não dava mais para viver de café preto e pão e margarina, eu liguei para uma amiga nossa e: como é que faz arroz? Como é que faz? Eu só não aprendi a fazer feijão, mas o resto, macarrão, bife, salada e blá blá, aprendi a fazer tudo. Mas hoje, graças a Deus, eu casei, não preciso mais. Para ver como Deus é bom, né? Há 28 anos, né? Não, 27, até perdi as contas. Mas eu tinha que fazer tudo sozinho, e eu me perguntava por que a minha mãe me abandonou. E Deus me deu esse versículo: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Uma mãe, quem é mãe sabe o que eu estou falando. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E essa foi uma das palavras remas da minha vida. Eu posso estar sozinho, pode ser que ninguém esteja me apoiando, mas o Senhor está comigo. Amém? E Salmo 27:10 fala praticamente a mesma coisa. Fala assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então nós não estamos sozinhos. Amém, Jesus? Segunda coisa, ele vê tudo a partir da escassez. Ele tinha tudo, mas o que ele reclamou com o pai? Ó pai, tu não me deste um cabrito. E por que eu fiz a questão de ler o versículo 12? Quando o filho mais novo pediu a herança, o pai repartiu entre eles. O filho mais velho recebeu a herança do pai, e não foi pouca, foi 2/3 de tudo que o pai tinha. O pai deu para o filho mais novo, e se o pai deu, era dele. Ele fazia o que ele quisesse ou o que ele queria. Se ele quisesse matar 10 cabritos, ele mataria e serviria para os seus amigos. Mas o que ele estava vendo? Ele estava vendo somente a escassez, e ele condena o pai dele e fala assim: ó pai, tu nunca me destes um cabrito. O tal do mal agradecido, irmão? O tal do mal agradecido, ele recebeu 2/3 da herança, recebeu bens, mas ele reclamou para o pai por causa do quê? De um cabrito. Quantos de nós somos abençoados por Deus? Somos abençoados, e às vezes abrimos a nossa boca para reclamar de um cabrito. Quantas vezes eu já me peguei nessa? E ele fica pensando o que faltava para ele, né? O terceiro ponto é uma carência excessiva. Aquele filho mais velho, ele queria toda a atenção para ele, uma carência excessiva. Ele sempre achava que estava faltando o amor de pai e o amor de mãe. 4, a sensação de não pertencer, ou seja, ele achava que ele não fazia parte da família. Tanto é que ele fala com o empregado. Toda a situação ele fala com: por que ele não falou com o pai? Por que ele não foi direto com o pai? Porque ele não se sentia parte da família. E o quinto ponto é porque a pessoa não amadurece. Tem um tempo de vida cristã, mas ainda não amadureceu. Quer um exemplo disso? Os 12 discípulos.
Jesus andando com eles tantos anos, e um dia eles param e perguntam, fala assim: Senhor, eu quero sentar à tua direita. O outro fala: ó, Senhor, eu quero sentar à esquerda. Não, eu vou ser maior que você. E começa a brigar com o livro de quinta série, ele chama. Começam a brigar, mas por quê? Porque eles não amadureceram. Nós, como filhos e filhas de Deus, temos que nos amadurecer, crescer no Senhor. E ele teve o quê? Uma justiça própria. Para aquele filho, o pai teria que condenar o filho mais novo, porque ele estava com o quê? Com justiça própria. E Provérbios 12:15 fala assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. E Provérbios 12:15 também fala assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavado da sua imundície. Então não adianta nós querer fazer justiça ou olharmos com os nossos olhos. Nós temos que olhar através da palavra de Deus. E veja que o pai não retruca o filho. Quando ele fala assim: pai, eu trabalhei para o Senhor como um escravo, o pai não fala assim: você me desobedeceu aquele dia, você me desobedeceu. O pai não fala nada disso, né? Então repare que o pai não retruca e não distorce. E a resposta dele foi totalmente diferente do seu irmão. Quando lá o primeiro foi para o mundo, ele falava assim: meu pai, na casa de meu pai. Então, por mais que ele fez uma coisa errada, mas ainda ele lembrava do pai. Ele tinha um certo relacionamento com o pai, talvez não fosse tão intenso, mas ele sempre chamou o pai de pai. Agora esse filho fala assim: eis que te sirvo há tantos anos. Ou seja, esse filho mais velho não teve nem o respeito de chegar ao pai: eu te sirvo há tantos anos. Não, ele já foi direto: eu te sirvo há tantos anos. Então ele estava falando na esfera do mérito. Ó pai, se eu te sirvo há tantos anos, você tem que fazer isso, isso e isso, o senhor teria que fazer aquilo, e não é assim, né? Mas o que estava acontecendo com aquele filho mais velho? Ele estava fazendo a coisa certa, ele obedecia ao seu pai, ele estava fazendo a coisa correta, mas pelo motivo errado. Você pode estar perguntando assim: mas pode isso, pastor? Pode. Você pode estar fazendo a coisa certa. Você veio na casa de Deus hoje, você está fazendo a coisa certa, mas qual o motivo que você está aqui? É aí que está. Isso eu falo para os meus alunos quando estou dando aula no instituto: vocês estão fazendo a coisa certa, vocês estão querendo aprender e se preparar, mas qual o motivo que está trazendo vocês aqui? Porque vocês querem receber uma carteirinha, um título, né? Vocês querem ser honrados em algum evento, mas qual é o motivo que vocês estão fazendo aqui no instituto? E eu pergunto: qual que é o motivo que você veio na casa de Deus? Você está fazendo a coisa certa, você pode ter certeza disso, mas qual é o motivo? Eu vim aqui para adorar a Deus, eu vim aqui por causa da sua santidade, eu vim aqui te servir, eu vim aqui te adorar, Senhor. Agora, se você veio aqui com uma religiosidade: eu tenho que ir lá para pagar meus votos, fique em casa, né? Então faça a coisa certa pelo motivo certo. Um exemplo disso é a igreja de Éfeso. Se você for lá para o Apocalipse e ler a igreja de Éfeso, eles faziam tudo certo, mas eles não tinham o quê? O primeiro amor. Eles não faziam por amor. E o filho mais velho não aceitou a situação. Em vez de festejar e se alegrar, ele ficou o quê? Com ódio. Então veja que ele chamou o pai e ele não tinha um relacionamento com o pai.
E eu queria que você abrisse em Tiago 4:8. Então você vê que ele não chama o pai de pai, né? Na frente a gente vai ver assim, esse teu filho e tal, né? Mas o que diz Tiago 4:8? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você quer chegar perto de Deus? Você quer ter experiências com Deus? É você que tem que dar o primeiro passo. O filho pródigo saiu debaixo das asas do pai, e ele tomou a decisão de voltar primeiro. E ele voltou, então ele foi. E quando ele voltou, o pai o abraçou do jeito que ele estava. E assim, se você quer as bênçãos de Deus, quem tem que dar o primeiro passo? É Deus que tem que vir a mim? Ou sou eu que tenho que ir atrás dele? Sou eu que tenho que dar o primeiro passo. Eu que tenho que ir atrás. E versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Você vê que o filho, ele não quer se fazer presente na família. Parece um casal, né? Quando um filho faz uma coisa boa, o pai ou a mãe fala assim: esse meu filho me traz orgulho, meu filho. Quando o filho faz alguma coisa ruim, que o diretor da escola chama, vai lá ver o que o teu filho aprontou. Não é assim? A maioria das vezes é assim. Mas ele fala assim: olha, esse teu filho. O pai está o quê? O filho está o quê? Está se retirando da família, né? Ele renegou ali qualquer relacionamento com a família com essa frase: esse teu filho. Por quê? Porque ele não amava o pai como o pai devia ser amado. Então ele fala ali: vindo por este teu filho, desperdiçou os bens com meretrizes, e tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então, se o filho era fiel, trabalhador, o que estava faltando para ele? Se ele tinha tudo, o que faltava para ele? O que faltava para ele era justamente o amor pelo pai. Se nós formos ver essa parábola nua e crua, a gente vê que o primeiro filho voltou porque o pai tinha comida, e o segundo estava lá, mas ele queria o quê? Ele estava preocupado com os bens. No fundo, nenhum dos dois amava o pai. Triste coisa. E mesmo ele sendo fiel, fazer a coisa certa pelo motivo errado. E 31. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo, o que é meu é teu. O pai fez o quê? Trouxe o filho de volta para a família. E como se arrepender de uma coisa, como se arrepender de ter feito a coisa certa pelo motivo errado? Ou seja, nós temos que nos arrepender e amar a Deus. Os dois filhos queriam o que o pai tinha, um pela libertinagem e o outro pela religiosidade. Mas independente dos filhos, o pai amava os dois. A história de amor do pai ali é insuperável. E o 31: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que o pai fala ali? Este teu irmão. Ou seja, o filho não queria fazer parte da família, mas o pai trouxe o filho de volta. Este teu irmão, você também é meu filho. O mesmo amor que eu tive pelo primeiro filho, quando eu corri atrás dele, quando eu me expus, quando eu me dei por ele, é o mesmo amor que eu tenho por você. Fica de pé. É justo quando nós
nos regozijamos pela vitória do nosso irmão. Eu não sei como está a tua vida, não sei como está o teu coração, mas eu tenho uma certeza, que Deus te ama. E se você se identificou com uma dessas 5 pontos que eu falei aqui, se você se sente sozinho, saiba que você não está sozinho. Deus na sua palavra fala que Ele está com você. Ele não te abandona, porque Ele te ama. E te ama tanto, tanto, que Ele deu o melhor por mim e por você, o seu Filho na cruz do Calvário. Levanta as mãos, vamos ter tempo de oração.